Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações aí do jogo, né? Santos e Cruzeiro, galera. Mais um fiasco do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, perdendo a Vila Belmiro por 3-0 para o Cruzeiro, galera. É isso mesmo. A equipe do Santos perdendo em casa, perdendo de 3-0, né? E a situação agora do Santos se complica. O Santos tem 21 pontos, continua na zona de rebaixamento. Agora, para o Santos sair da zona de rebaixamento, o Santos precisa de 4 pontos. Então, uma vitória não serve mais para a equipe do Santos, né? O Santos vai ter que embalar sequências de vitórias aí para poder sair da zona de rebaixamento, mas fica cada vez mais difícil aí essa reação do time do Santos. Lembrando, né, o Cruzeiro subiu 29 pontos e agora o próximo jogo do Santos, né, galera? Santos vai enfrentar Bahia, né, no próxima segunda-feira, 8 horas da noite, galera. Situação aí complicada, né? Porque precisa vencer, vai ser quase que um confronto ali direto, né? Porque a equipe do Bahia tem 25 pontos, o Bahia pode subir ainda mais na tabela e pode complicar ainda mais a vida do Santos no Brasileirão, galera. Vamos acompanhar as últimas informações aqui desse jogo no F360, falando tudo sobre Santos e Cruzeiro. Vou deixar o link na descrição também, crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. 100% da torcida do Santos e de vários de nós aqui dizem: o Odair Hellmann faz um péssimo trabalho, tem que sair. E eu dizia: a culpa não é dele, ele não tem material para fazer um bom trabalho. Tá aí, vamos ouvir os técnicos então? Aguirre pode ser demitido, vai ser a solução para o Santos? O Santos vai disputar a Série B no ano que vem. Aguirre e Zé Ricardo estreou com vitória, vamos lá. No sé, un objetivo para falar da derrota de hoje. Mas a responsabilidade, obviamente, de la comisión técnica, obviamente de jugadores y de todos. No tem un único culpado. Eu estoy acostumbrado a trabalhar en times grandes, en times con presión, en situaciones a veces a favor, a veces adversas, acontece. Es un desafío muy importante. Yo sabía que cuando pegué el time estaba en la zona de rebaixamento. Eso no fue una cosa que yo no sabía. Yo pegué esa responsabilidad de pegar el time en zona de rebaixamento. No estamos consiguiendo tirar. Y sí, es una situación fea, incómoda, triste. Muchas cosas puedo hablar de eso más. Tenemos que intentar ganar el próximo juego para estar más perto, para tener para pensar que todo es posible. Más rendimientos como juegos como el de hoy, obviamente que dejan uma situação muito feia. Eu diria que brilhou a estrela do Cruzeiro, né? Que é o grande protagonista. A gente tem que sempre enaltecer o nosso grupo, porque foi uma vitória realmente difícil, mas a meu ver bem merecida, porque conseguimos ter bons comportamentos nas fases do jogo. Às vezes a gente vai bem em uma fase ou duas fases do jogo, mas o jogo não se completa por aí só. Era importante a vitória, um momento difícil, sensível para o clube. Não é a vitória para o Zé Ricardo, não é a vitória para nenhum jogador, e sim para a equipe, né? Grande vitória do Cruzeiro, dando uma respirada depois de 8 jogos, 8 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Pepa foi demitido, chega o Zé Ricardo e faz 3-0 para cima do Santos na Vila Belmiro. Aí, agora há pouco o Eugênio falou: poxa, mas você começou o programa apocalíptico, tal, e eu repeti. Breler que falou. Breler que falou, desculpa. Eu repeti agora, de novo, que o Santos vai disputar a Série B do ano que vem. Não, mas tá cravando. E aí muita gente pode dizer: mas espera aí, faltam 15 jogos. Como você pode afirmar isso? Óbvio que, matematicamente, o Santos pode se livrar, o Santos quer se livrar. Ele tem jogos para disputar, ele pode ganhar. Da mesma forma que eu, semana que vem, é aniversário da minha esposa. Eu quero e posso, por exemplo, dar uma Ferrari, comprar uma Ferrari e dar para ela. É impossível? Ou é possível? Basta eu ir na loja e comprar. Tenho condições para isso? Não tenho condições. O Santos, ele pode se livrar. Se fizer um esforcinho, tem. Calma. O Santos, ele pode. Ele tem 15 jogos. Se ele ganhar 7 e empatar 3, ele faz quantos pontos? Se ele ganhar 7, 21, empata 3, 24. Mais 21, 45, tá certo? Mas o Santos tem condições para isso? Você que tem acompanhado os jogos do Santos. O Santos tem condições?
O Santos cria... Porque às vezes o time perde. Poxa, perdeu, mas olha, o goleiro adversário foi o melhor em campo. Foi prejudicado pela arbitragem. O Santos não está só perdendo jogos, ele está sendo atropelado por times frágeis. Ele foi atropelado pelo América Mineiro, que era o lanterna do campeonato. O Cruzeiro não ganhou. O Santos não tem meio campo, não cria nada. A defesa é frágil, os laterais são frágeis, o elenco é fraco, a diretoria é muito fraca. O Santos lutou para não cair no Campeonato Paulista, teve uma janela de transferências e contratou jogadores reservas do Água Santa, com todo respeito aos jogadores. Como vai disputar o Campeonato Brasileiro? O Santos tem 15 rodadas, mas o Santos está condenado. Vai disputar a Série B do ano que vem. Fiquem à vontade para discordar. Acho que mais do que a matemática, que é feia, como colocou a Aguirre, os números, né? O que mais complica é isso que você falou, é a projeção. Você projeta esse futebol para 15 jogos, você tem que ver uma evolução muito grande e não há uma perspectiva disso. Ao contrário, eu acho que até individualmente o Santos melhorou, porque os jogadores recém-contratados são melhores do que os que estavam. Mas não é só isso que vai tirar o Santos do buraco. Foram contratados em que condição física? Com que ritmo de jogo? Fora isso, e até eles se reconhecerem como um time, leva um tempo muito grande e não há clima para isso. Que clima há para um trabalho de reconstrução de um time se falou-se na demissão do técnico depois de 5 jogos? Aliás, não será o primeiro técnico do Santos, ao contrário, o Santos tem uma média nos últimos tempos de um técnico a cada 2 meses. Por aí. Então, é muito difícil a situação, não só pela matemática, mas pela perspectiva de que o futebol não vai melhorar a ponto de ganhar todos esses pontos. Qualidade técnica para o Santos fazer um time, jogar futebol, melhorar e ganhar jogos. E agora, na minha opinião. E agora falta tranquilidade também, né, Abel? Porque às vezes um time pode se unir, pode superar suas limitações, você coletivamente pode superar o que você não tem individualmente, mas não há, primeiro, nem tempo hábil, nem clima para isso nesse momento. Dá uma olhada nesses números aí, Breler, do técnico Aguirre. Se não me engano, são 5 jogos. Vamos ver se é isso mesmo ou se eu falei errado. Não, é isso mesmo. Desde a estreia do Aguirre, ele pontuou ali na coletiva. Quando eu cheguei, o time já estava assim. É óbvio que a responsabilidade dele é tentar melhorar. Não conseguiu. 5 jogos. Venceu aquele jogo do Grêmio, que o pessoal brinca que o Pelé apareceu ali para empurrar aquela bola, parecia que ia sair, e o Santos venceu. 1 vitória e 4 derrotas. Em 5 jogos, o Santos fez 2 gols com o Aguirre. Em 5 jogos, o Santos sofreu 12 gols com o Aguirre. 20% de aproveitamento. O Santos, para você, vai disputar a Série B do ano que vem? Breler Pires. O Santos tem feito hora extra na Série A há algum tempo. A gente sabe que essa situação de brigar contra o rebaixamento, que começa até no campeonato estadual, o Santos por 3 temporadas seguidas brigando para não cair no Paulistão, já dá um indício de como chegou o futebol do Santos para a disputa dessa Série A. Então é natural, a gente até imaginava no começo do campeonato que o Santos sofreria, mas se apega sempre àquela ideia. Algum menino da Vila que vai surgir, vai conseguir levar o time nas costas. Como venderam 2. Pois é, e como já levou em alguns momentos o Marcos Leonardo, que continua sendo um dos raros destaques do time. E a história da camisa, a mística, o Santos nunca ter caído. Mas a gente sabe, o clube grande, quando chega nessa situação, quando começa a cumprir a cartilha do rebaixamento à risca, uma hora cai, uma hora chega numa situação de pressão. E o Santos se colocou num cenário parecido com o de Grêmio e o de Cruzeiro quando caem para a Série A, com uma diferença. Esses 2 times... Eles tinham elencos melhores que o Santos. Então, é isso que você ia dizer? Era uma diferença considerável. Mas também tinham instabilidade, crise financeira, muitas trocas de comando, mas a qualidade ali era a grande esperança. No Santos, nem isso existe. Então, de fato, o Santos se encaminha realmente para... Não dá para cravar ainda, acredito que até por essa diferença, por outros times no campeonato. O Goiás, por exemplo, eu não me convenço de que tem uma situação estável. O Corinthians precisa abrir o olho com essa sequência que tem, dividindo atenções com Sul-Americanas, com a Sul-Americana. Então, por tudo isso, eu vejo que ainda há esperança para o Santos, mas mais pela incompetência dos outros do que pela capacidade do time. Você acha que o Santos tem condição de ganhar 6, 7, 8 jogos até o final do campeonato? Então, de quem?
Então, O Santos vai jogar ainda com Palmeiras, com Corinthians, com Flamengo, com Botafogo, com Fluminense, com Atlético Paranaense, Você tem Cuiabá. Vai ganhar de quem? Você tem casos de ressurreição, acho que o Fluminense de 2009 é o caso mais... O Fluminense foi dado com 1% de chance e aproveitou bem aquele 1%. Próximos 6 jogos do Santos estão na tela, Breiler. Mas Quantos havia pontos clima o pra Santos isso, faz né? nessa sequência? Bahia fora, Vasco, Vila Belmiro, Palmeiras no Allianz, Bragantino, Vila Belmiro, Internacional no Gigante da Beira-Rio e Coritiba em casa. 6 próximos jogos do Santos. Lembrando, o Santos ainda joga com Corinthians, com Flamengo, com Fluminense, com Atlético Paranaense, com Fortaleza. Quantos pontos faz aí nessa sequência? Fala aí. Tem jogos ganháveis aí. Até tem 3 concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento: Bahia, Vasco e Coritiba. Então, esses são jogos em que o Santos, se quiser sair dessa situação, precisa ganhar. E já ganhou do Vasco, por exemplo, no primeiro turno em São Januário, mas o Vasco também. se reforçou. Os outros também vão comer pontos entre si. Tem Vasco e América. Sim, claro. Aí o Santos pode correr por fora com alguma possibilidade. E ali- Isso que eu falei que é ali rica tem- a discussão quando há divergências de opinião. Você acha que o Santos tem chance de se livrar ainda? Não, tem chance. Tem futebol para isso? Não, futebol não. Pra mim, Quem vai ganhar sem futebol? Tem mais Mas, chance que então, bola. Mas para mim as chances estão mais nos concorrentes, é tentar ganhar esses confrontos diretos e se aproveitar de circunstâncias do campeonato. Se o Inter vai para a final da Libertadores, por exemplo, nesse jogo aí, que é em 22 de outubro, pode estar ali olhando totalmente para a final e com time reserva. Reservas do Inter, vou falar baixo. Claro. Nenhum do Santos. Eu entendo, o momento é muito difícil, mas há jogos e circunstâncias em que o Santos pode se recuperar. O que não pode acontecer internamente do time entregar os pontos, porque o Santos é muito grande, o Santos nunca foi rebaixado, precisa realmente ter essa motivação e saber que ainda há concorrentes, há gente na briga por essas vagas de rebaixamento. Eugênio Leão. Eu vejo o Santos numa situação muito difícil, porque é um time que vem piorando a cada rodada. Ele começou o campeonato muito criticado, mas ainda com alguma sustentação defensiva. E aí ele foi trocando, e ele vai só descendo a ladeira. A questão não é matemática, assim, eu não sou desses assim, que faço a conta assim, precisa fazer 45. Eu acho que a conta é rodada a rodada, olhando o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Né? Hoje a distância não é tão grande assim, matematicamente. Então você olha para cima. Quem é o que está primeiro? Nesse momento é o Goiás, né? 25 pontos. São 4 pontos de diferença. Goiás e Bahia, os dois estão com 25, não é isso? É possível tirar esses 4 pontos nessas 15 rodadas que tem pela frente. É possível. Mas o time dentro de campo não dá sinais de que conseguirá. E ainda mais com essa perspectiva. O Aguirre acabou de chegar, está começando a entender o que está acontecendo, e aí já se fala em saída do Aguirre. Isso é igualzinho o Paulo Turra. Não faz sentido algum. Sabe? Porque aí é um novo técnico que chega até ele entender, conhecer jogadores, entender. Sai você também. E vai uma fogueira queimando o técnico em cima do outro, que não é o problema do Santos. O problema é muito maior, né? A gente sabe disso. E que não vem de hoje. É um problema que vem se arrastando nos últimos anos. O Santos quando chegou à final de Libertadores, a gente perguntava como. Como o Santos conseguiu, por exemplo, com o Sampaoli, em 19, ser vice-campeão brasileiro. Mas como que o Santos está cheio de problemas, cheio de dívida, ainda conseguia fazer milagre. Só que você não sustenta milagre por muito tempo. O Santos foi caindo. E essa temporada é lamentável. É lamentável. Eu não vejo condições de reagir. Condições pelo ambiente que se criou. Por tudo que envolve um time de futebol. Por uma diretoria realmente frágil no aspecto esportivo, que não passa credibilidade, não digo credibilidade no aspecto esportivo, tá? Não estou colocando aqui em questão a capacidade do presidente Rueda de fazer a gestão econômica do clube, essa é uma outra questão. Mas dentro do âmbito esportivo, não passa firmeza nas suas decisões, nas suas ideias, nas suas propostas. E o Santos vai numa bola de neve. Por isso que eu concordo, assim, não dá para cravar hoje, porque daqui até o final do campeonato as coisas podem acontecer de forma diferente. Mas a perspectiva hoje é de queda do Santos, porque o time só piora. Ele não dá sinais de que ele vai no mínimo estabilizar.
ele só vai descendo a ladeira. Falamos muito do Santos, gostaria de ouvir o professor Celso sobre o Cruzeiro, professor. Zé Ricardo estreou 3-0. O Anjo Azul, nosso amigo Anjo Azul, estava na Vila Belmiro, apareceu na transmissão, na comemoração do gol do Cruzeiro. Tava doido. Um abraço, um beijo para o Anjo Azul. Foi a Vila Belmiro e foi pé quente, professor. Pela alegria do Anjo Azul, você vê como esse time precisava de gols. Mais do que a vitória, que não vinha 8 jogos. Né? Mas, antes de tudo, foi importante para o Cruzeiro fazer gols. Saiu aquela zica da falta de gols, que inclusive foi responsável pela queda do Pepa, e o Zé Ricardo começa com o pé direito, era também o adversário ideal nesse momento, todo mundo pede alguém com a situação do Santos e com a inapetência ofensiva do Santos e com os problemas defensivos do Santos. Amigo meu palmeirense me disse, tá em crise, chama o Santos. É isso, mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, o Cruzeiro cumpriu a parte dele, acho que ao contrário do caso do Santos, e você falava, né, às vezes um time não está ganhando, mas a gente vê uma perspectiva, era o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro volta aos trilhos, volta bem. E era questão de eficiência, porque ontem o Zé Ricardo chega, faz o feijão com arroz, poucas mudanças no time. Gilberto voltando a ser referência, segurou o Bruno Rodrigues, que não vem em boa fase, mas a estrutura da equipe foi mantida. Mas o Cruzeiro não só conseguiu sair à frente no placar, o Cruzeiro geralmente joga muito melhor de visitante do que como mandante, é um dos piores mandantes da Série A, mas no segundo tempo, o Zé Ricardo já faz mexidas diferentes das do Pepa. Ele coloca o Nicão, ele coloca o Bruno Rodrigues para explorar muito mais a transição dos espaços. O nosso Nicão. Foi bem o Nicão não estava jogando. Mas o Nicão não estava jogando porque não faz por merecer a titularidade. Quando entrava, ele também não... Se os atacantes que estavam jogando não estavam fazendo gol, e o Nicão não estava merecendo... Mas ele entrava e não estava entregando. Com o Pepa, ele chegou a participar. Eu sempre defendi o futebol do Nicão, sou fã, gosto do estilo de jogo dele, mas realmente não vinha acontecendo. Quem sabe agora ganha confiança, passa a ser esse jogador que o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro precisa de mais caras finalizadores, caras que arrisquem para o gol, como o Nicão sempre arriscou. Então, já teve esse ganho de efetividade. Agora, para o Zé Ricardo, a grande mudança vai ser ele tentar conseguir retomar o elo com a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro precisa voltar a acreditar nesse time e, para isso, precisa fazer uma campanha melhor dentro de casa. O Cruzeiro, nesse ano, foi muito mal nos jogos como mandante. Isso daí contou muito, não só para a queda do Pepa, mas também para o desgaste do Pesolano. No começo da temporada, o Cruzeiro teve essa dificuldade no Mineirão, em que era muito forte no ano passado, na Série B, praticamente atropelava todos os seus adversários. Nesse ano, quando voltou à Série A, não conseguiu ter essa conexão. E agora, voltando a jogar em casa, o Zé Ricardo precisa manter esse padrão e, principalmente, essa efetividade do time. Criou, faz os gols. E o Cruzeiro ontem teve 15 finalizações, Abel, que é a média dele no Campeonato Brasileiro com o Pepa. Só que com a diferença, fez 3. Guardou. Então teve efetividade. Não está exagerando nesse fator casa e fora de casa do Cruzeiro? Ele estava 8 jogos sem vencer no Brasileirão, jogando em casa e fora. Então, mas em casa... Jogando mal em casa e jogando mal fora também. Mas, jogou bem ontem. Mas fora de casa, as atuações eram mais vistosas. O Cruzeiro se aproximava mais das vitórias. Vários jogos no campeonato em que enfrentou equipes mais fortes. Contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras no Allianz. O Cruzeiro conseguiu jogar melhor que esses times. Mas faltava ali definir e vacilava lá atrás, acabava tomando um gol, se comprometendo. Mas é preciso ter a personalidade que o Cruzeiro teve ontem na Vila Belmiro nos jogos em casa, a frieza para não só matar o jogo, mas para saber segurar o resultado, para saber dosar, para saber jogar de certa forma com o placar a seu favor. Então o Cruzeiro ontem teve essa frieza, teve essa capacidade de ser efetivo. Agora eu quero ver como o Zé Ricardo vai abordar esses jogos em casa. Não só mantendo o rendimento, mas os jogadores tendo tranquilidade para definir também. E eu quero ver também, não estou duvidando, mas eu acho que você tem que sempre... Galera, a situação aí do Santos aí embaçou de vez, né? Todo mundo sabe, o Santos já tá nos 2 últimos anos aí que o Santos está nessa sofrência, né? Tanto que você vê que no Campeonato Paulista a equipe não consegue se classificar para as semifinais nos últimos 2 ou 3 anos, não consegue chegar à semifinal. A equipe, desde aquela Libertadores lá de trás, a equipe do Santos, só ladeira abaixo, gestão muito ruim,
né? E eu acho assim, vou ser bem sincero, pela tabela do Santos, o Santos vai ter que melhorar muito, vai ter que melhorar da água pro vinho para não ser rebaixado para a Série B. Aí não adianta, pode demitir o treinador, pode trazer o treinador que for, que não vai mudar. Não vai mudar o problema do Santos mudando o treinador. O problema tá na equipe, a equipe é muito ruim, muito fraca. Trouxeram o Lucas Lima. Gente, você não pode trazer jogador falando, o jogador jogou em 2014, 2015, sei lá quando foi, pensando que o jogador vai resolver o problema agora, que o jogador não tá jogando bem. Não adianta fazer isso, porque não dá certo. Não dá certo. Entendeu? Precisa muito, né, pro Santos aí não ser rebaixado. Precisa muito. Porque você tendo 15 jogos, o 16, você tendo que vencer 7, pro Santos, na minha opinião, é quase que impossível. A situação para sair da zona de rebaixamento não é ruim. Porque só você ter uma sequência de vitórias, você consegue sair da zona de rebaixamento. Pelo menos 2 vitórias. Mas assim, tá ruim essas vitórias chegar. Tá ruim. E já o Cruzeiro, parece que o Cruzeiro, né, deu uma recuperada após 8 jogos aí sem vencer. Conseguiu vencer, né, aliviou um pouquinho, chegando a 29 pontos. Agora o grande objetivo do Cruzeiro é chegar a 45 pontos o mais rápido possível para poder não correr risco de rebaixamento, né, e tentar projetar outras coisas no Campeonato Brasileiro. O Zé Ricardo chegou com esse intuito aí de fazer o Cruzeiro aí chegar, né, numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro. Até uma Sul-Americana seria bem interessante, né, o Cruzeiro se manter nessa zona aí para poder participar da Sul-Americana da próxima edição. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Santos vai cair para a segunda divisão, galera? Eu acho que tá complicado, hein? Tá perto, hein? Tá perto, tá muito perto aí um possível rebaixamento do Santos para a Série B. Essa derrota aí foi dura. 3-0 jogando em casa na Vila Belmiro. É de se pensar, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.